Boa noite, muito boa noite. Está no ar o Tá Na Hora Vale comigo, Vinícius Valverde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda neste feriado de Tiradentes. Nós começamos aqui o nosso programa em que vocês sabem, nós damos notícias, opinamos, vamos juntos até mais ou menos às 19 horas e 20 minutos. Você participa pelo 997-524005, 997-524005. E eu falei do feriado de Tiradentes, uma data que eu acho que ainda deveria ser ainda mais falada, mais valorizada, reverenciada, porque Tiradentes foi um cara que lá atrás já falava de rachar, já pedia independência da coroa de Portugal, que à época explorava pra caramba. Ele começou brigando exatamente contra impostos. E se fosse coisa boa, não tinha esse nome de imposto. Nos é imposta uma taxação pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente ganha, vendendo, herdando, seja lá o que for. De toda forma, também uma notícia que se sobrepõe, claro, ao dia de hoje, que é historicamente muito importante para o Brasil, é a triste notícia da morte do Papa Francisco, falecido na madrugada de hoje. É muito triste a partida desse homem que, ao meu ver, foi um revolucionário da Igreja. E eu explico. O Papa, nascido Jorge Mário Bergoglio, ele não escolheu o nome Francisco à toa. Ele fazia uma homenagem a São Francisco de Assis, que é conhecido como o santo dos pobres, dos bichos, da natureza. E o Santo Papa, o Santo Padre, o Papa Francisco, honrou por demais esse nome que ele escolheu. É chamado em vários lugares do mundo como o Papa das favelas, o Papa dos pobres, aquele que acolheu a todos, aquele que abriu as portas e revolucionou uma igreja que necessitava exatamente de reformas. Não é à toa que ele substitui o conservador Bento XVI, né? Não foi à toa. Ele foi escolhido exatamente porque vinha com essa missão. E a gente sabe que toda revolução enfrenta obstáculos. Pois assim foi o pontificado do querido Papa Francisco. Acho que é o argentino mais gente boa que eu já vi, rapaz. Que cara bacana, que cara fundamental, essencial. Ele se recusava a usar, inclusive, as vestimentas de Papa Rei. Ele se recusou, inclusive, também a dormir nos aposentos luxuosos, construídos, edificados para os outros papas. Ele preferia, segundo ele mesmo, manter a sua saúde mental cercado por aqueles que ele amava e aqueles que precisavam dele. Você vê agora a visita do Papa Francisco aqui ao Santuário Mariano, ele que também era um devoto de Nossa Senhora, ficou conhecido também como um Papa Mariano, exatamente porque era devoto de Nossa Senhora. Deixou inclusive aqui uma rosa de ouro, que é das relíquias mais importantes, né, dadas da igreja, pela Igreja Católica. E ele, quando esteve aqui nessa visita, em 2013, se não me engano, isso é 2013, né, pessoal? Ele deixou aqui essa rosa de ouro e ele realmente era diferenciado. Você vê a alegria dele em estar no maior santuário mariano do planeta, aqui em Aparecida. E é importante a gente falar também como ele se comunicava com os jovens, porque a Igreja Católica também necessitava, quando ele assume o pontificado, a igreja precisava dessa conexão com os jovens e ele fez isso também brilhantemente, pedindo inclusive que os jovens fossem revolucionários, né? Que se mantivessem em busca daquilo que é novo,
daquilo que é necessário, que transforma. Então, o Papa Francisco, ao meu ver, deixa um legado histórico, sensacional, profundo na Igreja Católica. Essa igreja, ele é o primeiro Papa não europeu da história, e são séculos de história, né? Então, por tudo isso, eu pessoalmente, que não sou um católico praticante, mas sou cristão, reverencio a passagem dele, agradecendo. O padre Marcelo Rossi falou hoje que não havia motivo de tristeza, mas sim de saudade. E é assim que eu também hoje gostaria de falar da passagem do Papa Francisco. Vá com Deus e obrigado, obrigado, obrigado ao Papa, que estabeleceu novas diretrizes para a Igreja Católica, que também por isso enfrentou muitas e muitas críticas, mas ele se manteve firme, né? E incrível o que ele fez. Obrigado ao Papa. Entre nós aqui, futebolista, adorava futebol, né? O São Lourenço, e fazia muitas referências ao futebol. Papa, gente boa demais. Um argentino espetaculoso. Obrigado. Vá com Deus, Deus vos receba. O Senhor que nos abençoou enquanto esteve por aqui. E quem será o próximo Papa, não? Será que vem aí mais um Papa não europeu, não conservador, que haverá de seguir tudo aquilo que o Francisco deu início? Lembrando que são aqueles membros que poderão votar no conclave, que é a eleição do próximo Papa. Muitos deles ali foram designados exatamente pelo Papa Francisco, né? E muitos não são europeus, né? Não são tão conservadores, e pode ser que a obra do Papa Francisco ainda perdure. Tomara. Vamos lá. A gente fala agora aqui das nossas notícias regionais. Um homem ateou fogo em sua companheira em Ubatuba. O homem teria jogado gasolina sobre o corpo da vítima. Beatriz Plaça entra ao vivo aqui para nos trazer mais detalhes desse caso brutal. Bia, o que você nos conta sobre isso? Seja bem-vinda. Oi, Vinícius, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o Tá Na Hora. É isso, a Viviane Gomes Pereira Costa, de apenas 21 anos, essa mais uma mulher, né, vítima de violência. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio, como você mesmo disse, pelo companheiro. Segundo a polícia, ele teria jogado gasolina no corpo dela e ateou fogo. Ela ficou em estado gravíssimo, Vinícius, com vários ferimentos na face, queimaduras no tronco, também na cabeça, e foi socorrida às pressas na madrugada desta segunda-feira para Santa Casa de Aparecida, de Santa Casa de Misericórdia, que fica em Ubatuba. Vinícius, ele está foragido. Tá? A Polícia Civil disse que está à procura dele, que ainda não encontrou, mas que eles estão investigando esse crime e disse que eles não sabem ainda a motivação que teria motivado esse crime horrível. Lá em Ubatuba tem um instituto que se chama Todas por Uma, e eles soltaram uma nota de pesar e disseram que a gente precisa de leis mais rígidas quando o assunto é proteção da mulher, e realmente a gente tem falado muito de casos como esse. A Viviane, de apenas 21 anos, ela tem uma bebezinha, uma filha de apenas 1 aninho, e ela está em estado grave, está entubada na Santa Casa de Ubatuba. Muito triste, né, Vinícius? A gente segue acompanhando esse caso e espera que a polícia pegue logo este criminoso. Eu volto com você. Que absurdo, meu Deus do céu. A gente volta a falar de violência contra a mulher, a gente volta a falar de uma criança que corre o risco de perder sua mãe, a gente volta a falar de uma filha, né, em estado gravíssimo,
tudo isso pela loucura, pela covardia, né? Pelo crime de um... Eu não posso nem falar o que eu estou pensando aqui, porque o horário não permite. É uma loucura, gente, os homens se sentirem donos das mulheres a ponto de cometerem um crime bárbaro como esse. Não dá pra gente imaginar o que passa pela cabeça de um maluco desse, de um covarde como esse. Agora, a gente lembra também que a prevenção de um crime como esse passa pela educação dos homens, né? Pela criação de pessoas que entendam que ninguém é dono de ninguém, mas principalmente a gente quer punição exemplar para esses caras. A gente não admite mais que eles sejam soltos em audiências de custódia. Pô, vamos parar com isso, né? A gente não admite mais saidinha e principalmente monitoramento nesses caras. Porque as mulheres que estão nessa condição, tantas e tantas vezes, não recebem nenhum tipo de apoio, não conseguem um apoio para poder sair dessa situação. E aí esses caras se aproveitam disso. E já teve delegado aqui falando, Vinícius, a gente precisa de pelo menos uma tornozeleira nesses caras para monitorá-los, para saber onde eles estão. A gente prende e tantas vezes a justiça os solta. Pô, não pode, gente, não pode. E a gente nem está falando necessariamente aqui disso agora, de uma mulher que tenha sido pega com uma medida protetiva. Não, ela vivia, ao que parece, né, um relacionamento abusivo, mas ela não conseguiu sair. E agora está entubada lá na Santa Casa de Ubatuba. Que loucura, meu Deus do céu. Que a polícia pegue, que a justiça prenda, que ele fique preso, que ele pague exemplarmente para que outros não se encorajem para esse crime aí, pô. Esse tipo de crime absurdo, de covardia. Uma outra covardia também eu acredito, motivada pela impunidade desse país, aconteceu lá em Ubatuba. Um advogado foi assassinado friamente na Praia Grande. A Praia Grande, que é iluminada, que tem um monte de gente. E isso aconteceu nesse feriado, em que Ubatuba tá assim, ó, assim. Pô, tem gente da minha família que mora em Ubatuba. Não conseguiu sair para ir à praia. Teve gente que levou, na quinta-feira, 9 horas para chegar até Ubatuba. Para subir de lá de baixo, aqui para cima hoje também tá uma loucura, porque Ubatuba tá assim. E mesmo assim, durante o feriado prolongado, nós tivemos um assassinato na Praia Grande, em Ubatuba. Veja. Juliano Bento Rodrigues Guiran, de 32 anos, passava o feriado prolongado em Ubatuba, acompanhado de 2 amigos. Eles vieram da cidade mineira de São Gonçalo do Sapucaí, a cerca de 300 quilômetros de distância. Na madrugada de sábado, os amigos caminhavam pela areia da praia quando 4 homens chegam ao calçadão. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos vão ao encontro das vítimas e anunciam um assalto. Uma das vítimas relatou à polícia que os criminosos exigiram o desbloqueio dos aparelhos. Juliano ficou nervoso e começou a tremer. Ele pediu calma, mas um dos bandidos atirou. O disparo atingiu o rosto da vítima, que morreu na hora. Os estilhaços feriram a mão de um dos amigos. Ele foi levado para a Santa Casa de Ubatuba. Os assaltantes fugiram, levando os celulares. Durante diligências, policiais conseguiram apreender 2 menores. Um de 17 e outro de 16 anos. Com os adolescentes foram encontrados 5 celulares. Um deles pertencente a uma das vítimas do assalto. Agora a polícia tenta identificar e prender os outros homens envolvidos no latrocínio. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Gonçalo do Sapucaí, lamentou a morte de Juliano Guiran nas redes sociais, manifestando solidariedade aos familiares e amigos. Já a Prefeitura da cidade mineira destacou que Juliano sempre atuou com ética, competência e respeito ao próximo e expressou suas condolências aos parentes e colegas do advogado.
O corpo de Juliano Guiran foi velado no ginásio poliesportivo de São Gonçalo do Sapucaí e sepultado na tarde de domingo no cemitério municipal. Nós perdemos aí, a sociedade perde um advogado, um homem da lei, e a gente segue com esses bandidos aí. Um terceiro suspeito de participar desse latrocínio foi preso no final da tarde de hoje, agora há pouquinho. A polícia havia emitido um mandado de prisão temporária a ele e então ele compareceu espontaneamente com o seu advogado da delegacia. É impressionante, rapaz, como esses caras conseguem advogado para ir lá. Vai falar o quê? Vai dizer o quê? O que se diz em defesa de um homem desse? O que pode ser dito em defesa de um cara que participa de uma situação em que simplesmente porque o advogado não conseguia ali desbloquear, porque ficou nervoso e tudo mais, toma um tiro na boca e morre? Meu Deus do céu, na praia mais movimentada de Ubatuba. E aí, eu estava agora em casa e a minha sogra falou assim, nossa, mas Ubatuba... Não, foi a minha vizinha que falou que estava lá, a Debrinha. Falou, nossa, Ubatuba é um dos 10 melhores lugares para se ir no mundo. Ubatuba é dos 10 lugares mais procurados e visitados do mundo. Isso mesmo, dos 10 destinos mais procurados e visitados do mundo, né? Isso é uma pesquisa aí de internet e tudo mais, porque Ubatuba, no carnaval, Ubatuba de todo mundo é para Ubatuba, Nossa Senhora da Capela. Agora, daí a dizer que está entre os 10 melhores lugares do mundo para ser visitado, é um quá. Desculpem, eu amo Ubatuba, mas eu sei de todos os problemas que tem lá, né? E não precisa nem ser nenhum crânio para vir falar que sei. A prefeita já esteve aqui, a Flávia, para falar das coisas, né? Falta de saneamento, falta de segurança, falta de estrutura, falta um monte de coisa. E falta em Ubatuba. Eu tô certo, eu tenho razão. Ubatuba é maravilhoso, são mais de 100 praias maravilhosas, muitas pessoas acolhedoras, um comércio bacana, legal. Ubatuba eu amo Ubatuba. Como disse, tem familiares meus que moram lá. Agora, daí a gente vinha aqui enaltecer, não, ó, a Praia Grande, frequentada por milhares de pessoas, iluminada. Aí, 4 caboclos chegaram lá, deram um tiro na boca de um advogado, por causa de um celular. Um bebê de 1 mês foi encontrado morto na manhã de ontem dentro da casa dos pais na zona sul de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Civil, o pai relatou que o bebê recém-nascido havia mamado por volta das 2 horas da madrugada e quando eles acordaram às 10 horas da manhã, o bebê já estava sem vida. A Polícia Militar não encontrou sinais de violência ou lesões aparentes no bebê. O pai prestou depoimento na delegacia, mas a mãe não teve condições de fazer o mesmo. A gente lamenta muito, claro. 2 homens morreram em um acidente de trânsito na madrugada de hoje em Taubaté. Foi na Avenida Bandeirantes, que fica às margens ali da Dutra, no bairro Jardim Maria Augusta. As vítimas são Lucas Fonseca Silva, de 26 anos, e Vitor Bassani Souza, de 27 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de 28 anos dirigia em alta velocidade e estava embriagado. Segundo ele, quando vinha na Dutra, ao tentar fazer uma ultrapassagem, ele teria sido fechado, perdeu o controle do carro, que bateu na canaleta de cimento ali, aquela de escoar água, e dali ele perde o controle e o carro vem descendo até que para no muro, aí sim, ali na avenida de baixo, a paralela à Dutra, parou no comércio. Um dos ocupantes teria sido lançado para fora do carro.
Esses 2 passageiros de 26 e 27 anos, que eram amigos do motorista, morreram ainda no local. O trio voltava de uma festa e o teste do bafômetro é que constatou que o condutor do veículo estava realmente embriagado. Ele foi, portanto, indiciado por homicídio de dolo eventual, não é assim que fala? Porque ele assumiu o risco, né, de matar quando foi dirigir tendo bebido. Ele foi levado ao hospital e depois foi detido, segundo informações. A gente lamenta muitíssimo a morte desses 2 jovens. A gente se solidariza com os familiares e amigos, mas a gente não pode deixar de falar da irresponsabilidade cometida pelo condutor, né? E aqui, falando, aqueles que às vezes estão de passageiro, não deixa. Ah, mas ele também estava lá na festa, também bebi, também... É tudo contribuindo para acontecer uma tragédia como aconteceu. Eu cansei de ouvir da minha mãe, olha, se o caboclo começar a correr, você peça para descer onde tiver, que aí você dá um jeito, eu vou te buscar. E é assim que tem que agir. Não, mas eu vou, porque aí eu não dirijo. Mas se você não dirige, porque você bebeu alguma coisa, também não vá ou não embarque num carro em que outra pessoa esteja alcoolizada. Não faça isso. Ah, mas sabe o que é, Vinícius? A gente bebe o senso crítico, né? A gente acaba indo na folia e tal. E aí a pessoa dirige, mesmo bêbada. Não acredite nisso, porque dirigir não se trata de uma atividade solo. Você não faz isso sozinho. Você depende da atuação de outras pessoas, de outros indivíduos, né? Pode ter a fechada, pode ter um animal que passa, pode acontecer um monte de coisa, freada brusca, um monte de coisa. E os reflexos de quem bebeu não estão ali à disposição para ele frear, desviar, não estão. E aí a gente noticia aqui a morte de 2 jovens. Meu diretor estava falando aqui no ouvido, nossa, quantas vezes a gente ouve, né? Ah, nunca aconteceu comigo. Eu bebi e não acontecia nada. Ah, eu bebi e sempre dirigi. Deu muita sorte. Muita sorte. Mas um dia pode não dar. E aí pode ser uma vez só. Pode ser uma vez só. E eu falo isso, gente, porque olha, são 2 jovens, 2 famílias destruídas. Esse menino que estava dirigindo também, porque ele também, claro, agora que passa o pó e tudo mais, ele sabe que ele é o responsável pela morte desses 2 amigos. E a família dele da mesma maneira, vai sofrer pra caramba. São 3 famílias destroçadas, pô. E tudo isso pra quê? Ou por quê? Pô, vai beber, deixa o carro pra lá, pega um Uber, divide em 3, faz o que quiser, dorme num hotel da cidade, sei lá. Não pega o carro, meu. Não pegue o carro. Não faça isso. Você não é menos homem, você não é menos bambambam, você não é menos, como é que jovem fala? PICA, né? Você não é menos PICA, se é que vocês me entendem, você não é menos homem se você se recusar a dirigir, bicho, porque você bebeu. Não, você é inteligente, você é bacana, faça isso. Eu vim aqui, achei que eu não ia beber, mas quer saber, acabei bebendo e tudo mais, chave do meu carro, você não bebeu? Vai pro mesmo lugar que eu. Ah, não vai, não tem quem vá? Então a chave a gente deixa aqui, vamos lá para um hotel, vamos dormir em qualquer lugar, sei lá. Dorme no... o meu diretor falou, dorme no carro. Eu já dormi no carro, em Ubatuba, inclusive. Tava falando de Ubatuba? Já dormi no carro em Ubatuba. Dormi. Faz tempo, hein? Banco Recaro. Sabe aquele... Eu sou grandão? Putz, pra dormir foi um... Nossa Senhora da Capela. E acordei com um mosquito dentro do carro. Tô aqui pra contar. Tô aqui pra contar. Né? E esses 3 aqui... Que triste. Que triste a história. Que triste. E ainda falando sobre o acidente, uma van da Urban, urbanizadora municipal, capotou na manhã de hoje aqui em São José. O acidente aconteceu na manhã
de manhã, né? Na parte da manhã de hoje, na Avenida Florestan Fernandes, no bairro Parque Industrial. 7 funcionários estavam no veículo no momento do acidente, mas apenas 4 ficaram levemente feridos. As outras 3 vítimas foram atendidas pelo SAMU ali mesmo, pois encaminhadas a unidades de saúde da região e tudo bem com eles. Nós entramos em contato com a Urban, mas até o momento não tivemos retorno. Uma nota, já chegou uma nota? Chegou? Minha diretora falando aqui ao vivo para mim. Tá aqui? Deixa eu ler então. Aqui, olha. Bom, a Urban aqui se manifestou, portanto, dizendo que lamenta o acidente e informou que todos os funcionários passaram por exames preventivos e estão bem. E que a Urban segue prestando todo o atendimento necessário e apoio também aos funcionários. Que bom que ninguém se machucou gravemente. O pronto-socorro municipal de Aparecida sofreu um ato de vandalismo nesse final de semana, em plena luz do dia, com a presença de pacientes e funcionárias. Uma pessoa entrou e quebrou os vidros do PS. Ela também destruiu a janela de uma ambulância. Em nota, a gestão do pronto-socorro afirmou que ninguém se feriu, lamentou o ato de violência. Disse ainda que atividades estão sendo normalizadas por lá e que os danos materiais estão sendo reparados. Eu coloquei na semana passada o depoimento daquela médica lá de Taubaté, Ana Paula Pereira. Eu falei o que eu acho do SUS, que claro que há bons médicos, claro que há bons profissionais, como há também maus profissionais, como há maus médicos, né? Falei da falta de estrutura, que não tem nem como a gente querer defender. Falei, inclusive, que os políticos, né? Se o SUS fosse tão bom, os políticos não tinham os planos de saúde, os convênios de saúde particulares, como tem, né? Inclusive os deputados e tudo mais. Falei, inclusive, dos presidentes. O Bolsonaro, que não está no SUS, ele está no hospital particular. Falei do Lula, que qualquer coisa que tenha uma encravada, ele corre para o Sírio-Libanês, que é dos melhores hospitais do hemisfério sul do planeta. E mesmo assim tem gente achando que eu estou falando bem do SUS. Não, me compete falar bem dos bons médicos que a gente sabe que existem, dos bons funcionários. Por outro lado, isso aqui, quebrar, vandalizar, não vai adiantar, só vai piorar. Pode crer. Vinícius, você não estava lá. Bom, mas isso aqui não vai resolver. Isso não vai resolver, vai piorar e vai piorar para você que fez isso e para tantas outras pessoas que estão lá ou que estavam por lá e que precisam e dependem demais dessa instalação aí. Já tem pouco, agora terminou de arrebentar com tudo, pô. Isso aqui não vai adiantar. Sabe qual a nossa maior arma? É o voto, pode acreditar, é o voto. É saber em quem está votando como vereador, como prefeito, como prefeita, né? Saber em quem está votando como senador, como deputado estadual e federal, porque esses caras que mandam nesse país aqui. Presidente da República, são esses caras que mandam, governador. E não adianta, a gente vai lá, que saco votar no domingo, queria ir pra praia, a gente vai votar meio de mau humor, E aí a gente esquece que os caras se elegem e ficam lá por anos, dando, só continuidade a tantas e tantas coisas ruins. Mais uma vez, justificando que não estou falando mal do atual governo, eu falo mal dos governos. Porque desde que eu sou muito pequeno eu ouço que o Brasil será o país do futuro e até hoje, rapaz, esse futuro não chega, bicho. Eu não sei você é de casa, mas eu ouvia ainda na década de 80, final da década de 70. O Brasil é o país do futuro. Rapaz, nós estamos em 2026, 2025, esse tal de futuro não chega, bicho. Faz tempo. Vai se catar pra lá, bando de incompetentes. Tem uns que são mal intencionados, mas tem uns que são muito incompetentes. E aí, acontece isso aqui, só que a gente não pode justificar, aplaudir e achar bom, não. Porque tantas outras pessoas ficaram sem esse pouco já que é oferecido exatamente pelo sistema público, né? Olha, com a explosão das plataformas de apostas esportivas no Brasil, o número de pessoas gastando dinheiro nas tais bets tem crescido dia após dia.
E também muitas pessoas que estão se endividando por demais. Preparamos uma reportagem especial exatamente para mostrar o quanto esse vício tem impactado na vida financeira e emocional de apostadores. Veja! As bets receberam autorização para operar no Brasil desde 2018. De lá para cá, os brasileiros passaram a jogar cada vez mais. De acordo com o Senado Federal, em 2024, já eram 52 milhões de consumidores adultos que faziam com frequência apostas esportivas online. O Jetson é uma dessas pessoas. Sempre assisti, né? Tinha o hábito de assistir partidas já de futebol, só que só complementei com as casas esportivas, né? A gente já mentalmente, às vezes, torcia para algum time, e aí começou a fazer umas certas análises dos resultados e começamos a levar isso pras bets, né? Tá dando certo, cara. Do meio do ano pra cá, vamos dizer assim, no final do ano é onde eu comecei a ter resultado. Mas isso, como eu falei pra você, é algo que você tem que estudar também. Essa mulher, que prefere não se identificar, aposta há 5 anos, principalmente no futebol feminino. Ela considera as bets como um hobby. Os que eu dou prioridade, assim, é futebol feminino e masculino. Mas, assim, o que eu mais faço é no futebol feminino, porque a tendência de dar win, de ganhar os jogos é maior. A gente tem, assim, é muito difícil de dar zebra. Eu gosto, assim, mas é mais um hobby, assim, sabe? Às vezes eu conheci em 2020, e aí eu fui fazendo aos pouquinhos, sabe? Também não é nada assim, exorbitante pra mim. Ela aposta sempre quantias pequenas, 50, 60, 100 reais, sempre com a consciência de que os jogos podem trazer consequências. Tem gente que se empolga, infelizmente, né? E acaba tendo problemas em relação a isso. A gente tem que entender que a gente pode ganhar, a gente pode perder. A gente não tem cabeça pra isso, perde, aí se desespera. Assim, eu perdi, eu vou aumentar o valor pra recuperar. E nessa que as pessoas vão perdendo mais. Então, assim, tem que ter o autocontrole, tem que ter responsabilidade. Então, assim, essa parte do autocontrole é muito importante, né? A gente tem que estudar, não deu certo agora, beleza. A gente vai outro dia de novo, né? Tenta de novo. Mas tem que saber, se ganha, se perde. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, informou no começo deste mês que os brasileiros gastam de 20 a 30 bilhões por mês com apostas online. Além do valor exorbitante, para esta psicóloga, muitas pessoas que apostam não têm esse autocontrole e acabam gastando o que não têm, o que gera uma preocupação no futuro. O algoritmo do jogo, essas bets online, né, eles são construídos para manipular mesmo as pessoas e não adianta, assim, por mais que não tem como a gente saber quem tem uma predisposição ou não a ficar viciado. Então, tem pessoas que vão jogar e tudo bem, consegue seguir a vida normal. Mas tem outras que não, então, assim, é melhor nem jogar. Esses jogos, eles têm aumentado bastante desde a pandemia, então, assim, tem crescido cada vez mais. E eles trazem muitos prejuízos significativos. No quesito, assim, financeiros, né? As pessoas acabam jogando todo o salário e não conseguem pagar as contas mesmo do mês, então, aluguel, as despesas básicas, mas tem gente também que acaba vendendo imóvel, faz empréstimo, pede dinheiro emprestado para familiares, e isso pode se tornar grave a ponto de... Isso já é um vício, né, comportamental, então já tem um prejuízo grande, significativo na saúde mental, mas também pode desenvolver outros transtornos. Toda essa dificuldade que a pessoa acaba passando pode desenvolver ansiedade, depressão. Tem alguns casos também de pessoas que cometeram suicídio, né, depois de tantas perdas. Então, é algo assim, muito sério que precisa ser olhado. Olha, sem dúvida, as bets que vieram para ficar aí, né? Elas servem como entretenimento, mas também significam um grande risco para a saúde mental e financeira das pessoas. Contudo, quando a gente fala das bets legalizadas, a gente está falando de algo que tem um respaldo legal, né? Teoricamente está tudo fiscalizado. O grande problema, às vezes, são jogadores e juízes, que inclusive muitos estão sendo investigados porque eventualmente, ou há suspeitas deles manipularem resultados. Essa é uma coisa. A outra coisa são esses jogos aqui, esses aplicativos do Tigrinho,
do bobinho, do burrinho, porque não tem outro nome, para as pessoas que são enganadas nesses aplicativos, porque esses aplicativos são algoritmos que não deixam as pessoas enriquecer. Não se engane. Não se engane. Uma coisa são as bets, que ok, são vulneráveis, né? Porque dependem ali dos resultados de humanos. A gente sabe que para confiar no bicho homem é difícil. Outra coisa são esses aplicativos aí dessas apostas online, que é outra coisa. Tigrinho tem mais nome, tem mais uns joguinhos desse aí, que esses aí são algoritmos absolutamente viciados. Não há como ganhar, é como aquelas maquininhas de caça-níquel. Não tem como ganhar, não se engane, pelo amor de Deus, não jogue fora o seu rico dinheirinho. Vamos para o nosso intervalo, já eu estou de volta, fica por aí. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Hoje, 9h05 da noite. Está tudo tão lindo! Fizemos tudo especialmente para você. Manter essa farsa vai ser difícil. Você tá bem? Parece que você tá bem. E a indigestão chega mais rápido do que esperavam. Alejandra é lisa. Hoje, 9h05 da noite. A Caverna Encantada. Aí vai ele! De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil! Vai pra vitória! Volte a se emocionar com a vitória de um brasileiro. Há 30 anos, o Instituto Ayrton Senna acelera a educação pública de qualidade. Já são mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em todo o país. Na corrida pelo futuro, o Grande Prêmio do Brasil é a educação. Eu ofereço a menor parcela. E eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Tratos 2023 de R$ 91.900 por R$ 86.900. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. Aqui tem você todo dia. Hoje, 10h20 da noite. Eles têm talento de sobra para divertir a sua semana. Você está de parabéns. Sai fora. Programa do Ratinho. De volta por aqui com o nosso Tá na Hora Vale. Olha aí, notícia de Ubatuba, lá no litoral, uma mulher de 46 anos sofreu uma queda de um brinquedo aquático. Ela foi resgatada pelo helicóptero Águia com suspeita de lesão na medula. Bombeiros contaram que ela estava na chamada... Sabe aquelas boias, aquele banana, não sei o que lá? Então, aquelas boias que são puxadas por uma lancha, então. Na queda, ela começou a reclamar de muita dor na região da coluna. Foi trazida pelo Águia ao Hospital de São José dos Campos, porque ela é moradora aqui de São José e os bombeiros, na hora do socorro ali na areia, perceberam que podia ser algo grave. Ela estava passeando lá no litoral, neste feriado, e ela estava com muita dor nas costas. E Deus abençoe que ela melhore logo, que tenha sido só por conta da pancada, algo que o valha. A gente fala também, né? Vai cair na água. Dependendo da velocidade, bicho, a água se transforma numa superfície que machuca, pode acreditar, né? E a pessoa às vezes não tem bom condicionamento muscular para segurar, toma uma pancada, bate com a cabeça no outro. É uma loucura isso, pelo amor de Deus, pode acreditar. E a rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de Ubatuba, ficou totalmente interditada por quase 4 horas na tarde de hoje. Tudo isso devido ao vazamento de óleo de um carro. Grande volume de veículos ficou preso, né? Detido lá na subida. Ou melhor, nem conseguiram subir pelo Oswaldo Cruz. Foram 16 quilômetros de congestionamento. Sim, o DRSP sugere, inclusive, ainda que as pessoas
façam uso da SP-55, é a rodovia Rio Santos, e depois a rodovia dos Tamoios. Essa seria a melhor alternativa de rota para os motoristas que queiram sair de Ubatuba ainda hoje, porque deu uma ziquezira, um carro teve o óleo vazado lá na pista no Oswaldo Cruz, tiveram que interditar completamente a via, foram 16 quilômetros. Só liberou, se não me engano, foi às 4h45 ou às 4h35 da tarde, não é isso? Às 4h45, então. Às 4h45 é que liberaram. Imagina de lá para cá o trânsito que não tá, porque o Ubatuba disse que estava uma loucura. E falando, aliás, em estradas, a gente vai agora falar com a nossa intrépida repórter Beatriz Plaça, que está aí ao fundo com movimentação de estradas. O que você nos conta, Bia? Oi, Vinícius, boa noite novamente para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Tá Na Hora. É isso, olha só, já vou até dar licença aqui para vocês, para acompanharem um pouquinho desse movimento na rodovia Presidente Dutra. Nós estamos em uma passarela que fica no quilômetro 152, em São José dos Campos. A gente vê aí que o movimento até que está tranquilo nessa parte, tanto no sentido São Paulo, quanto no sentido Rio de Janeiro. Mas um pouco mais à frente, no quilômetro 154 até o 152, tem bastante congestionamento, o trânsito fica um pouco mais intenso, é ali na parte de Jacareí, que está tendo obra na Dutra, né? Então o motorista precisa ficar atento. E lá em Taubaté, você acabou de falar aí da Oswaldo Cruz, né? Que deu um problemão na manhã e tarde de hoje. Lá em Taubaté também tem trânsito intenso do quilômetro 87 até o 108. Então imagino eu que seja aí o trânsito da serra, né, que está subindo para ir para casa, então vai ter um pouco aí de congestionamento mesmo, Vinícius. Mas a gente também lembra que é um feriado, né, muito grande, pegou o feriado final de semana, então o pessoal realmente aproveitou para viajar bastante, né, o primeiro feriadão grande do ano. E lá em Campos do Jordão, ali na Floriano Rodrigues Pinheiro, eu sou prova porque eu fui para Campos do Jordão neste sábado fazer umas reportagens por lá e realmente os turistas estavam falando que encararam 7 horas de congestionamento de São Paulo até Campos do Jordão. Então, para quem decidiu viajar, não foi fácil, mas assim, vale a pena o descanso, né, Vinícius? Agora, o pessoal que segue para casa segue um pouco mais tranquilo e a Polícia Rodoviária Federal disse pra gente que às 10 horas é o melhor horário para viajar, porque a partir das 10 horas, quem teve que chegar em casa já chegou e aí sim o trânsito fica melhor na rodovia Presidente Dutra e também nas outras que cortam aí a nossa região. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Beatriz, muito obrigado. Olha, o pior é que eu acho que não vale a pena todo esse trânsito não para descansar, porque não dá nem para descansar muitas vezes. Vamos pro meu intervalinho, já já eu tô de volta com mais Tá Na Hora. E a gente volta com uma matéria super bacana de coleções, colecionadores diferentes por aqui. Já já eu volto, fica por aí. Você está assistindo Tá Na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Eu sou a Gil de Taubaté e já ganhei. Eu sou o Jonas de Taubaté, eu já ganhei. Eu sou Mara de São José dos Campos e eu já ganhei. Eu sou o Roberto de Silveiras e já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Volta por aqui, vamos direto ver essa matéria super bacana sobre coleções. Você coleciona alguma coisa? Já colecionou? Veja só que bacana. Uma, duas, três, 4 Ferraris. Todas são da coleção de carros do Heitor, ou melhor, de mini carros.
São tantos que ele até perdeu as contas. Eu diria aproximadamente 1.200, porém a conta exata já foi perdida. E dessa paixão por colecionar, nasceu a ideia de empreender e ganhar dinheiro com o que ele mais ama. Hoje participo do grupo Minis do Vale, que é o grupo do Vale onde a gente organiza eventos em várias cidades do Vale do Paraíba. Temos parcerias com lojas, shoppings para realização de eventos por todo o Vale. Para troca e venda de miniaturas, reunião de colecionadores, a gente conhece muitas pessoas no ramo. É um ramo de cultura e que acaba trazendo muitas amizades pra gente. E claro que entre tantos carros, ele tem os preferidos, que além de serem históricos do automobilismo brasileiro, contam literalmente a história da família do Heitor. Essa van escolar tem uma história muito especial na nossa família, devido a ela, essa miniatura exatamente era do meu avô. Então demos de presente para ele, pois ele já foi motorista de perus escolares na vida. Então demos essa iconicamente para ele. Ele infelizmente já veio a falecer em 2019, mas ainda guardamos a lembrança dele até hoje com esta miniatura. O Fusca azul, pela mesma relação, este com a minha mãe, que ela foi segunda dona de um Fusca 1300L 76. Ela teve esse Fusca por mais de 40 anos. Infelizmente também veio a falecer, mas guardamos na lembrança um Fusca idêntico ao dela. A coleção é história, é afeto, tem muita cultura e significado para nós. Do outro lado da cidade, um outro Heitor também é colecionador. Mas por aqui a paixão é por tênis. De todos os tipos e estilos. Vermelho, azul, alguns mais street e outros bem mais formais. São 21 pares e acredite, ele usa todos. Há um tempo atrás eu tinha poucos tênis, assim, não tinha muito tênis. Eu tinha um ou dois que eu comprava, assim, ganhava, né, de presente. E quando eu comecei a trabalhar um pouco mais, eu comecei a acompanhar pessoas influenciadores, né, que falavam sobre tênis, influenciadores de moda, assim, vamos dizer assim. E eu comecei a gostar muito dos tênis. Eu falei, nossa, quando eu começar a trabalhar e ganhar um pouco mais de dinheiro, eu vou começar a comprar. Porque na época, pra mim, era muito caro, muito impensável eu gastar R$400 num tênis, que era mais ou menos a faixa de preço dos tênis que eu queria comprar. Então, nessa época que eu comecei a trabalhar, eu comprei um, aí eu comprei mais outro. E aí virou uma bola de neve, né? A maioria dos tênis que eu tenho são nessa linha de basquete, que viraram casuais com o tempo. Então, eu tenho muitos Air Forces, que são tênis que eram de basquete antigamente, mas hoje em dia eles são considerados tênis casuais. Então, são os tênis que eu mais utilizo e é o modelo que eu mais gosto hoje em dia, né? E o tênis do sonho dele custa o valor de um carro. Esse é o meu tênis dos sonhos, mas olha o preço. No Brasil, os colecionadores têm ganhado força. De acordo com a Mattel, fabricante dos mini-carros, no país há cerca de 1.200.000 colecionadores. Já quando o assunto é tênis, a pesquisa mais recente é da Ibope de 2015. Naquela época, já existiam mais de 59 milhões de brasileiros que colecionavam esse tipo de sapato. O Heitor 1 e o Heitor 2 não se conhecem, mas compartilham da mesma paixão, ou melhor, do amor de serem colecionadores. Não existe limite. Eu acho que eu vou... É um negócio que eu tive o prazer na minha vida e vou ter pelo resto da minha vida sempre. Dizem que os homens não crescem, né? Não deixam de ser crianças, né? Que bom que eles se divertem, tão felizes assim. Beijo para a Neuza Silva, que está nos assistindo. Manda beijo para minha avó Fátima, tá beijada, dona avó Fátima. Marquinho, da Bicicletaria Aparecida. Minha esposa Dani, meu filho Matheus. O papo era muito humilde mesmo, pois é. Estamos aqui em Jundiaí assistindo ao programa pelo YouTube. Opa, beijo para vocês aí, para vocês todos de YouTube. Minha mãe Maria, beijo para a mãe Maria. Deus... enviado de Deus, uma nação inteira chora por sua perda. É verdade. Beijo, Vinícius, excelente jornal. Isaías de Aparecida, alô, Isaías. Beijo pra vocês aí. Nossa, muita gente nos escrevendo. Beijo para o meu sogro, para minha sograsta que estão lá em casa, para minha sogra, para minha mulher, para meus sograços, todo mundo, meus filhos. Beijo.
Fiquem com Deus, se ele assim permitir. Amanhã a gente tá de volta. Beijo, fui!